Olá, meninas! Oi, tudo bem? Tudo e vocês? Indo. Oi, então tá bom. Isso aí, pessoal. E aí, animado, gente? Último dia de lockdown, graças a Deus. A graça do Senhor. Deixa eu chamar o pessoal. O Micael tá aí. Quem mais? Carolina. Carolina mandou mensagem. Ana Júlia, Sara, Jéssica. Isso aí, pessoal. Vamos só dar uns minutinhos para ver se mais alguém vai entrar. E a gente já inicia, tá? Uns minutos. A Yara tá chegando. A Yara tá chegando aí. Tem mais. A gente já ajeitando aqui, pessoal, para a gente iniciar daqui a pouquinho. A última semana a gente não teve aula, né? Essa é a primeira aula do mês. É verdade. Foi feriado. Caiu bem aquele feriado, hein? Foi. Ai, meu Deus, um feriadinho é sempre bom. Tirar aqui. Então, vamos lá. Gente, lembrar vocês, não deixem de responder os formulários, tá? Por favor, não se esqueçam. Porque o formulário ele é importante para eu saber se vocês estão entendendo a aula, se a gente está se comunicando, né? Se vocês estão recebendo a informação, se está tudo certo, se vocês estão entendendo. E ela é muito importante também, porque ela vale não só nota, que é muito importante, que se vocês não tiverem nota, vocês não fecham, mas ela também vale presença, tá? Então, quem não responde formulário, fica com falta, tá? Só para vocês não se esquecerem disso. E quem não tiver, não sei se é 80% ou 85% de presença, mesmo se tiver nota, vai ter que fazer esse módulo tudo de novo, tá? Então, pessoal, não esqueçam aí de estar sempre respondendo, tá? Isso é para o bem de vocês, por isso que chega aí, eu começo a ligar, começo a mandar mensagem, para vocês não se esquecerem das nossas aulas, tá? Eu acho que o último eu esqueci de responder. Ju, deixa eu ver. Então, não pode ficar faltando muitos formulários, porque lembra, esses formulários vão valer aqueles 5 pontos
da média de vocês, então vale muita coisa, sem falar na presença, tá? Tá. Beleza? A Adria aí chegou também, agora pouco. A Adria tá aí conosco. Então vamos Boa iniciar. noite, Tavani. Boa noite, tudo bem? Tudo. A Ju tá falando aí, eu tô aqui, eu também não respondi a última, viu, Tavani? Eu perdi a data por causa do fim do mês, né? A gente se perde. Se perde. E, gente, vou falar uma coisa para vocês, que é bom que a gente já vai entrando nesse ritmo. Vai entrar um aplicativo novo no sistema. Logo, logo a gente já vai começar a usar. Então, tudo vai ser feito nessa plataforma. E qual que é o grande problema? Para vocês terem presença, não vai ser mais eu que vou colocar. O próprio sistema vai gerar presença. E como que funciona? Vocês têm que entrar na aula para ter presença, então tem que estar na aula, por isso que é importante não faltar, né? Vocês se comprometeram com esse horário, então vim assistir a aula. Mas por algum problema, não assisti a aula e preciso responder o formulário. Quanto tempo eu vou ter? Vai ser 24 horas. Então, assim, eu tô descabelando porque eu não sei como que a gente vai fazer. Então, assim, já vamos colocando isso na mente, ó, a aula foi hoje, eu tenho 24 horas para responder, para a gente já ir pegando esse hábito, já ir pegando esse costume, porque esse sistema tá para ser implantado. Na verdade, já era para estar funcionando, eu acho que com esse lockdown aí atrasou tudo, mas a gente já precisa ir se adaptando, tá? Então, para quem está aqui ouvindo, já vai pondo isso em mente, ó, se algum dia eu faltar, eu tenho 24 horas para assistir a aula e para responder. E para quem está assistindo essa aula no YouTube, também ter esse hábito, porque às vezes a gente fala assim, ah, não vou assistir hoje, vou deixar para assistir no sábado. Você até consegue assistir a aula, mas depois você não consegue responder, você vai ficar com falta e sem nota. Eles estão tirando toda essa autonomia nossa, tá? Então, vai ser tudo pelo sistema, eu não vou poder fazer mais nada. Então, já vão ficando atentos aí nesses detalhes. E outra coisa também, que é bom que vocês já vão pegando o hábito. As aulas vão ser colocadas, né, no YouTube, porém, eles vão derrubar a aula, tá? Então, eu não lembro quanto tempo a aula vai ficar disponível. Então, assim, achou alguma coisa interessante? Vocês já estão mais ou menos acostumados comigo? Fala assim, isso aqui tem cara de coisa que a Tavani vai perguntar, isso aqui tem uma coisa importante. Anota, porque vai sair do sistema. Vocês têm o livro para se guiarem, né? Mas vocês sabem que eu sempre costumo colocar algumas coisinhas extras. Então, anotem essas coisinhas, porque as aulas vão sair do ar também, tá? Eu não sei quanto tempo elas vão ficar no ar, mas não vai ficar indefinido igual tá hoje, né? Hoje, se vocês tiverem com alguma dúvida de anatomia, a aula ainda tá lá, né? Ah, não lembro sobre sistema circulatório. Opa, tem o meu link aqui guardado no YouTube, vou lá e assisto a minha aula. Não vai ser mais assim, então é importante, ó, anotem, né? Eu sei que parece arcaico, né? Todo mundo que gosta ali do papel, mas pelo menos o papel ninguém tira da gente. Então, não se esqueçam, tá bom? Então, de recado era isso. Lauriane, seja bem-vinda. Chegou aí agora há pouco. Vamos iniciar aí nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre choque elétrico, né? Nós falamos sobre queimadura, a gente já entrou um pouquinho nesse aspecto, a parte de choque. Nós vamos só esmiuçar ela um pouco mais. E vamos falar também de uma aula que vocês já tiveram. Eu sei que a Ju assistiu, que eu lembro dela, lá na aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre animais peçonhentos. Vocês tiveram essa aula com o Bruno, não foi, Ju? Foi. Uma oficina que ele deu para vocês. Então, vocês vão relembrar algumas coisas e a gente vai ver outras coisas que eu também assisti a aula de vocês. Então, relembrar e ver coisas extras, tá? Então, vamos começar aí a nossa aula. Então, nós vamos ver o que é um choque elétrico, quais os sintomas, principais complicações e quais são os primeiros socorros que eu tenho que prestar para essa vítima, tá?
Então, meninas e meninos, né? O Micael tá aí, eu acho que tem um outro menino também na turma que tá aí. Então, quando eu falo em choque elétrico, o que eu estou falando? Eu não estou falando daquele choque que a gente viu umas 2, 3 aulas atrás. Lembra que o corpo entra em choque? Não, quando eu falo em choque elétrico, eu estou falando realmente de uma corrente elétrica que vai percorrer o corpo humano, tá? É importante vocês saberem que o choque vai depender muito da situação, da corrente elétrica que passa pelo corpo, tá? Porque eu posso ter, quando eu levo um choque, desde um simples formigamento até queimaduras mais graves, até mesmo de 3º grau, que a gente viu na outra aula, na última aula nossa, e pode até levar uma pessoa a óbito. Então, por isso que a gente vai ver todas essas variações do choque elétrico, tá? Então, por que o choque ocorre? Quando eu falo em choque, meninas e meninos, eu não estou falando em voltagem, eu não estou falando em 120 volts, 220 volts, não. Estou falando em corrente elétrica, tá? Aí, quem já passou pela escola vai ter que trazer na mente a parte de física, que a gente está falando aqui de corrente elétrica, tá? Então, quando essa corrente elétrica, ela percorre o corpo humano, ela vai interferir em várias partes do meu corpo, principalmente aquelas relacionadas ao sistema nervoso, tá? Então, quem aqui lembra como que meu sistema nervoso funciona? Vamos ver. Quem lembra? O meu sistema nervoso, ele pode funcionar de 2 formas. Alguém lembra uma dessas formas? Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos retomar a anatomia. Tá, vamos ver. Alguém mandou no chat. Isso, Mayara. No meu sistema nervoso, eu tenho os neurônios. Isso tá correto. Os neurônios, para eles se comunicarem um neurônio com o outro, existem 2 meios que a gente viu. Um que é... Ninguém lembra? Ai, meu Deus. Não. Ô, gente, vamos lá. Vamos ver, tem mais um aqui no bate-papo. Isso, Sara! Olha lá, gente, a Sara mandou no chat. Isso mesmo, a Jéssica também mandou no chat, através de eletricidade, através de impulsos elétricos. Então, lembrem-se, quando eu penso no meu sistema nervoso central, nos nervos, neurônios, eu tenho que lembrar que ele funciona através de 2 mecanismos. Através de mecanismo químico, lembra, serotonina, noradrenalina, vários neurotransmissores, e através de impulsos elétricos. Então, por que a gente pensa rápido? Por que eu consigo pôr a mão em algo quente e tirar muito rapidamente? Por conta de ser através de impulsos elétricos, tá? Perfeito. Então, quando eu falo sobre choque elétrico, eu tenho que saber que os efeitos adversos que eu vou ter, né, os efeitos colaterais desse choque, vão ser por quê? Porque essa corrente elétrica vai alterar o funcionamento dos meus nervos, tá? Por isso que dá, por exemplo, a sensação de formigamento, porque essa corrente afetou os meus neurônios, tá? Então, para eu ter um choque, e esse conceito é importante a gente lembrar lá da física, eu preciso ter uma diferença de potencial. Mas o que é essa diferença de potencial, tá vendo? Isso tudo está muito complexo. Quando eu falo em diferença de potencial, quer dizer que eu tenho que ter 2 coisas se comunicando de forma complementares, tá? Por exemplo, se eu vou tomar um choque, eu ponho a mão lá na tomada. Não estou molhada, estou sequinha, ponho a mão na tomada e não estou com o pé no chão. Eu vou levar um choque?
Isso aí, Ju, não vou levar um choque. Por quê? Porque não vai ter para onde essa corrente ir, ela não vai passar pelo meu corpo, tá? Agora, se eu estou na mesma situação, ponho a mão na tomada e estou descalça, eu vou levar um choque? Vou, por conta dessa diferença de potencial de ação, tá? Então, aqui essa gravura mostra alguns caminhos, né, que essa corrente elétrica pode tomar. Por exemplo, ela pode vir da cabeça aos pés, tá vendo? Esse risco aqui é o caminho da corrente elétrica. Se eu pego numa tomada e tô com o pé no chão, é um sinal também. Se eu tô com uma mão numa parede e uma mão na outra, vai gerar uma corrente, tá? Então, tudo vai depender de como que tá. Agora, por exemplo, esse último desenho aqui. Tô com o pé no chão. Se os meus 2 pés estão no chão, vocês acham que eu vou tomar um choque? Posso tomar. Se houver diferença, por exemplo, o choque está entrando por um caminho e o outro pé, por exemplo, não está no lugar de corrente elétrica, eu vou levar um choque, tá? Então, isso é uma das coisas importantes. Então, toda vez que vocês estiverem lá na farmácia, que o pessoal fala assim, ah, faz um servicinho, troca esse filtro aqui lá da farmácia de manipulação, faz a instalação disso aqui, mexe na balança, calibra a balança para mim. Qualquer coisa que eu vou fazer relacionada com eletricidade, eu preciso ter essa consciência, ó, preciso tomar cuidado, porque se eu mexer de forma inapropriada, não dar uma forma de isolar essa corrente, eu posso levar um choque, que vai variar de acordo com várias circunstâncias, tá? Então, o corpo, ele tem diferentes potenciais, tá? Quando eu penso, se eu tomo um choque na minha mão, na minha cabeça, no meu tronco, nos meus pés, a resistência elétrica vai ser diferente, tá? Também eu preciso me lembrar que as condições de pele de cada um é diferente. Então, eu posso expor uma pessoa à mesma corrente elétrica. Se ela tem uma pele mais seca, se ela não está molhada, o choque vai ser bem menor que numa pessoa, por exemplo, que tem a pele muito oleosa, ou uma pessoa que está molhada. Quando o corpo humano ele está molhado, a resistência dela faz com que o choque seja muito mais intenso, tá? Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque mesmo se eu estou mexendo com uma coisa que não tem uma tensão muito forte, né? Não estou mexendo com um aparelhinho de bateria, né? Um depilador automático, alguma coisa assim, algo que não teria uma tensão muito forte. Mas se eu estiver úmida e for mexer, estiver molhado, acabei de sair do banho, não me sequei, e for mexer com essas coisas, a probabilidade de eu tomar um choque mais intenso é bem maior, tá? Então, nós devemos perceber que os danos causados pelos choques estão muito mais relacionados à corrente elétrica, que foi aquilo que eu comentei, do que com a voltagem propriamente dita. Então, pode ocorrer choques que levam a óbito mesmo numa voltagem de 20 volts, por exemplo, que é uma tomada. A pessoa pode levar um choque que leva a óbito. Não precisa estar necessariamente mexendo no poste para levar um choque que leva a óbito. Vai depender de várias circunstâncias, tá? E por que um choque, meninos e meninas, podem levar a óbito? Porque ele pode trazer vários efeitos. Então, vamos focar agora de quais são os efeitos do choque. Pode trazer um pequeno formigamento, dor, espasmos musculares, contração muscular. Aqui ele já começa a ficar mais grave, ó, alterações nos batimentos cardíacos, parada respiratória,
Queimaduras, e quando a gente viu sobre queimaduras, nós vimos que as queimaduras causadas pelo choque elétrico, elas são queimaduras muito mais extensas e graves, tá? E, por fim, a morte. Então, todos esses efeitos colaterais, quando a gente começa a observar eles estão relacionados ao quê? Movimentos dos músculos e uma alteração na transmissão de sinais nervosos, tá? Então, o efeito colateral vai ser sempre relacionado com isso. Se eu sei que os meus efeitos colaterais vão estar relacionados a alterações elétricas, eu tenho uma pergunta para vocês. Uma pessoa que usa marca-passo, para quem não sabe o que é marca-passo, é um aparelho que é posto lá no coração, que ele vai controlar os batimentos do meu coração. Ele vai soltar impulsos para o meu coração bater direitinho. Uma pessoa que usa marca-passo e ela leva um choque, os efeitos para ela vai ser mais grave ou menos grave? Mais grave. Mais grave, isso mesmo. Por quê? Porque ela está totalmente dependente desse aparelho. E o choque, isso, Jéssica, mais grave. E o choque vai alterar diretamente esse aparelho. Então, quando eu falo em choque elétrico, eu também preciso levar em consideração o meu paciente. Quem que é essa pessoa que levou o choque? Já que a maioria das vezes, os choques ocorrem em casa, né? Então, a gente conhece quem que está levando esse choque elétrico. Então, vamos lá. Outra coisa que pode fazer com que o choque elétrico cause mais danos à pessoa. O que que é? A trajetória da corrente. Então, se uma corrente elétrica ela passa pelo coração, vai deixar o meu batimento cardíaco irregular. A gente viu, por exemplo, esse último bonequinho aqui, esse último homem. A corrente passou de uma perna para outra. Ele vai ter problema no coração? Não, porque a corrente não passou pelo coração. Porém, na maioria das vezes, o que acontece? Olha pelos modelos de passagem de corrente. Vai passar pelo coração. E quanto mais próxima essa corrente é do coração, ou quanto mais próxima ela passa do coração, maiores serão os efeitos colaterais, mais graves serão os efeitos, tá? Então, choque elétrico é isso. Para a gente se aprofundar mais em choque elétrico, a gente tem que entrar muito na parte física, que é um pouco mais complexa e para a gente não vai ser tanto um diferencial. O que a gente precisa saber? Alguém que está do meu lado levou um choque. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu preciso entender. Se uma pessoa levou um choque elétrico, eu preciso ver se ela ainda está levando o choque, se ela se desligou da fonte do choque ou se ela ainda está ligada. Por exemplo, a pessoa pôs a mão na tomada e está levando um choque. Eu estou vendo que ela está levando um choque. Ela ainda está com a mão na tomada ou não? Por que é importante eu avaliar isso? Porque quanto mais tempo ela ficar conectada, né, nessa fonte de energia elétrica, mais graves serão as consequências para a vítima. Então, pode passar de um formigamento para uma parada cardíaca. Se for uma queimadura, estiver gerando uma queimadura, essa queimadura, se ela ficar muito tempo na fonte da eletricidade, vai ser cada vez pior, tá? Então, primeira coisa que eu preciso fazer, cortar ou desligar a fonte de energia, tá? Mas, pelo amor de Deus, gente, não toque na vítima. Vocês lembram aquele desenho do Chaves? Que tem não sei quem tomando choque, um vai ligando no outro, vai pegando no outro, e todo mundo vai levando choque? Então, aquilo lá da nossa infância, que todo mundo assistiu, aquilo lá é verdade, tá? Aquilo lá não era piada. Então, se alguém está levando um choque, primeira coisa, cortar a fonte de energia e não tocar na pessoa.
Se acontecer, como aqui na gravura, a pessoa está ligada através de um fio, como que eu vou cortar? O fio está vindo lá do poste. Use alguma coisa, algum material que não seja condutor de eletricidade. Quais são alguns materiais que não conduzem eletricidade? É uma boa pergunta, né? Quem aqui sabe me falar um material que não conduz eletricidade? A borracha? Ótimo, Mayara. Borracha, Madeira. isolante, madeira. Isso aí, Adria. A Sara também falou madeira. Quando eu tenho pano, tá? Mas esse pano tem que ser bem grosso, bem espesso. E o plástico também, eu preciso, tanto o plástico quanto a borracha, vai depender do quão forte é a corrente elétrica para ele ser ou não isolante, tá? Mas são ótimos exemplos. Então, tem alguém que está numa fonte de eletricidade, eu posso usar qualquer um desses materiais que vocês mencionaram, justamente para cortar essa fonte de energia, tá? Separar essa pessoa da fonte de energia. Aí, pronto, separei a pessoa da energia. O que que eu preciso fazer? Observar essa pessoa, tá? Porque agora eu vou avaliar qual foi a extensão do dano. Então, preciso observar se a pessoa está consciente ou respirando, tá? Se a pessoa está consciente, que é o melhor dos casos, né? A pessoa só levou um choque, foi um susto, mas está consciente, a gente precisa acalmar essa pessoa, tá? E, mesmo se ela estiver consciente, chamar ajuda médica, tá? Porque lembra, o choque elétrico vai causar efeito em qual sistema? Sistema circulatório? Cardíaco. Sistema cardíaco. Em qualquer sistema que depende de eletricidade, que depende do sistema nervoso central. Então, às vezes, o efeito do choque não vai ser observado agora, mas pode ser observado num longo prazo. Então, eu preciso levar essa pessoa para o hospital de qualquer jeito, tá? E se a pessoa estiver inconsciente, a pessoa levou um choque e desmaiou, mas se ela estiver respirando, eu vou deitar ela, colocar ela de lado, numa posição de lateral de segurança. Que posição é essa? Essa aqui que a gente está vendo na gravura. Ó. Ah, por que que eu preciso? Se a pessoa está inconsciente, ela não está acordada, mas ela está respirando, eu preciso colocá-la nessa posição, por quê? Alguém sabe me dizer o que pode acontecer com ela? Não. Uma pessoa que ela leva um choque elétrico, vamos ver, tem uma resposta aqui no chat. Isso, Jéssica, ela pode ter uma convulsão. E nessa convulsão, ela pode ter um refluxo, ter um vômito. E para ela não engasgar no próprio refluxo, no próprio vômito, a gente vira ela de lado, tá? Pode causar uma salivação excessiva, qualquer coisa do tipo. Então, a gente vira para essa pessoa não ficar asfixiada, tá? Então, precisa... Essa aqui, que a gente está vendo, essa imagem aqui é uma posição de segurança, tá? Qualquer coisa aconteceu, eu tô na dúvida. A pessoa está inconsciente, não está respondendo, mas está respirando, eu tenho que colocar a pessoa nessa posição, tá? E quando a pessoa... Tavane. Pode perguntar, Adri. Não, só comentar com você. Esse fato aconteceu quando eu ainda era criança, há muitos anos. Meu pai trabalhava na usina hidrelétrica. Ele era segurança. E ele tomou um choque de uma voltagem tão alta, sorte que foi segundos, e eles desligaram a energia. E ele teve um escurecimento total da pele. Meu pai, claro, ele ficou escuro, a pele escureceu, e ele queimou todos os pelos do corpo, de tão forte que foi a descarga, o choque elétrico que ele tomou, porque numa usina, né, a quantidade de energia é muito alta, né? Ele não morreu assim, porque foi coisa de
segundos, foi muito rápido, eles viram e já desligaram. Mas assim, isso pode, porque foi um fato muito, e eu lembro, eu era criança, eu lembro, ele ficou escuro e ele perdeu todo, tipo, sabe quando queima os pelos? Torra Uhum. com fogo, alguma coisa assim? Ele ficou totalmente sem pelo. Isso acontece, Adria, obrigada aí por compartilhar com a gente. Isso acontece porque o choque elétrico, ele gera queimadura, tá? Então, Então, uhum, como ele passa pelo corpo todo, onde ele passou, ele queimou. O que isso. acontece é que, às vezes, vai depender o que? A extensão desse ferimento. Então, às Uhum, vezes, queima uma grande parte do corpo, às vezes queima só a mão. Como é. a corrente elétrica provavelmente era muito alta, o machucado teve uma extensão grande, mas o choque, o calor, né, dessa queimadura afetou o corpo todo, por isso que isso acontece. Então. Nossa, coitado, graças a Deus, porque esse tipo de choque, ainda mais hidroelétrico, é muito perigoso. Então, só não morreu porque foi muito rápido, senão tinha morrido, né? Porque é muito alto, né? É não sei quantos 1000 volts, é muita coisa, né? Ainda bem que o pessoal estava treinado também. Tava, graças a Deus. Olha, ó, ele nasceu de novo. Aham, com certeza. E acontece casos, assim como a Adria comentou, do choque ser muito forte ou a pessoa estava molhada e a corrente foi muito intensa, e a pessoa, após o choque, ela fica inconsciente e ela não respira. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Iniciar a massagem cardíaca, tá? Em respiração boca a boca. Falando nisso, massagem cardíaca, eu acho que a gente tem que fazer essa prática, não tem? Estamos devendo essa prática. Semana que vem, então, nós vamos fazer o rodízio. Eu não sei se a turma de vocês já vai voltar por conta do toque de recolher. Mas se voltar, aí a gente já faz essa prática também, tá? Por quê? Nós vamos ver, por exemplo, no caso de uma parada cardiorrespiratória, no caso de choque, a gente vai ver que nós temos que fazer esse procedimento de novo. Em casos de alergia, a gente vai voltar a ver essa massagem. Então, ela é muito importante e ela se repete em várias condições, tá? Então, a gente tem que estar com ela bem em mente. E o quarto passo que é importante eu tenho que continuar fazendo todos os passos que a gente viu, seja acalmar a pessoa, seja deixá-la de lado, ou ficar fazendo a massagem cardiorrespiratória até a ajuda médica chegar, tá? Então, lembrem-se que, como o choque elétrico ele afeta o nosso sistema nervoso, eu preciso avisar o 192 quando eu ligo, né? Lembrem-se. Ah, não, tá mais para frente. 192. Falar, ó, foi um choque elétrico e tal, 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 tal. Explicar todo o que aconteceu. Por quê? A partir do quarto minuto, as chances de, se o choque foi muito intenso, as chances de sobrevivência são inferiores a 50%. Então, é como um bebê que fica sem oxigênio. Um pouquinho que ele fica sem oxigênio já causa muito efeito. Aqui é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque eu tive alteração dos meus neurônios. Então, eu tenho que ter um socorro rápido, tá? Então, iniciar esse procedimento de massagem cardíaca, colocar a pessoa de lado, né, para que evitar que danos maiores aconteçam, complicações mais graves, é muito importante, viu? E vamos lá. Além do risco, o que pode acontecer? Queimaduras, que até a Adria comentou do pai dela. Às vezes, ó, a queimadura que a pessoa passa é muito extensa, pega uma extensão grande do corpo. E vai depender da voltagem, ela pode ser mais branda ou mais agressiva esse choque, tá? Outra coisa que pode acontecer também como consequência do choque elétrico, qual que é? Problemas cardíacos. Então, por isso que eu preciso ver se essa pessoa está respirando, se o coração está batendo, tá? Porque o nosso coração funciona através de impulsos elétricos. Então, preciso ver se eles estão
problemas cardíacos é uma consequência muito comum. E também a gente vê o quê? Lesões neurológicas. Então, o que isso quer dizer? Que existem choques que são tão fortes que podem causar, por exemplo, dormência nas pernas ou nos braços de forma permanente, porque aqueles neurônios foram afetados. Então, a pessoa tem dificuldade de mexer certos músculos, a pessoa sente tontura com muita frequência, e às vezes esse tipo de problema pode até ser confundido com uma artrite ou uma artrose, mas na verdade é um problema neurológico, ou seja, um problema nos meus neurônios, que foi causado devido a esse choque elétrico, tá? Então é importante a gente estar aberta também a essa possibilidade. Então, quais são algumas medidas de segurança? O que eu preciso estar atenta? Não mexer com eletricidade ou fazer qualquer tipo de manutenção durante chuvas, tá? Tempestades, esse tipo de coisa. Se eu estou trabalhando em algum lugar, lembrar que é preciso ter um quadro de eletricidade com fio terra, tá? Utilizar sempre tomadas com padrão novo e as tomadas, o sistema elétrico, ele tem que ser revisto a cada 10 anos. Não ter tomadas próximos de lugares com água. Isso é um grande problema nas farmácias, que como é tudo muito adaptado, às vezes não tem esse sistema bem separado. E aqui um outro problema que a gente vê. Se tem Benjamin, né, que são aqueles T's, e tá usando muito, né, tem gente que põe um T, vários T's na mesma tomada, o mais adequado é fazer o quê? Fazer um redimensionamento da rede, tá? Colocar 2 interruptores ou talvez 3. Porque ficar usando T causa uma sobrecarga naquela tomada e ela pode explodir, pode levar um choque elétrico se a gente for manusear para qualquer manutenção, tá? Então é isso. Falei para vocês que choque elétrico seria bem curtinho. Com respeito ao choque, ficou alguma dúvida? Não? Não. A Ana Júlia está aqui. Meninas, cadê as meninas do chat? Deixa eu ver. Ficou dúvida, meninas? Jéssica, Sara, Maiara? Não. Beleza. Então, agora nós vamos falar sobre animais peçonhentos. Agora a Ju vai ajudar muita gente. Quem mais que estava na aula? Ana Amélia estava. Tavane do céu, tem pânico. Pânico. Eu Eu também não desespero gosto, de não. ver. Ai. Mas eu prometo que o meu intuito não é deixar ninguém apavorada para sonhar com isso, viu? Falar que eu preparei a aula de vocês, depois eu ainda pensei, só falta eu sonhar com isso depois. Mas vamos lá. Ó, nós vamos começar a falar então sobre animais peçonhentos. Vamos fazer um review e a Ju aí, quem mais estava na aula do Bruno vai ajudar a gente, tá? Mas como nossa aula vai cair em menos de 1 minuto, eu vou encerrar ela agora e a gente volta para falar sobre esse tema, tá? Cadê o Micael? Micael tá aqui ainda? Tá. Micael, você estava na aula do Bruno? Acho que não tá aí, não.